A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, mulher de Deus, porque hoje eu vim aqui para falar com você, mulher. E hoje nós vamos ler os Salmos 46 e eu destaquei 3 versículos para nós refletirmos na palavra do Senhor. O versículo 1 nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O versículo número 5 nos diz assim: Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará. O Senhor dos Exércitos, agora é o 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pois bem, podemos ver nos Salmos 46 a proteção, o cuidado que Deus tem para aqueles que confiam nele. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que colocam a sua esperança no Senhor, em tempos de angústia, encontram nele livramento, proteção e consolo. O contexto desse salmo, ele foi escrito através de um livramento que Deus concedeu ao povo de Jerusalém no tempo em que o rei Ezequias liderava. O povo estava passando por uma imensa angústia, por uma imensa aprovação, mas o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel, os livrou. O Deus Todo-Poderoso deu livramento para aquele povo. As cidades naquelas épocas, elas eram construídas dentro de grandes muros e elas eram divididas em 2 partes. A primeira parte era dentro das muralhas, onde tinha a moradia das pessoas, o comércio e os grandes templos para adoração. E fora das muralhas, onde viviam as pessoas do campo, onde tinham a colheita de fruto, a pesca, o pastoreio e a agricultura. Como as cidades elas eram rodeadas por grandes muros, nas partes mais altas dos muros ficavam os guardas e eles ficavam de prontidão para proteger a cidade e para alertar sobre o ataque inimigo. E dado o menor sinal de perigo, as pessoas do campo elas corriam imediatamente para as grandes muralhas, para dentro das cidades. E era aqui, minha querida, que eu queria chegar. Quando aquele povo se sentiu ameaçado, quando eles viram que o perigo estava vindo, eles correram para dentro das muralhas. E é assim que nós devemos fazer quando nós temos em tempos de angústia, nós devemos correr para as muralhas. E nesse salmo, as muralhas, elas são como os braços de Deus. Por isso aquele povo que estava sendo atacado, aquele povo que estava se sentindo ameaçado, que estava com o coração angustiado, eles correram para dentro das muralhas porque sabiam que dentro das muralhas eles tinham proteção. Eu vou ler mais uma vez aqui o versículo número 5, que diz assim: Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará. Nós, mulheres, muitas vezes somos indefesas, mas vamos nos comparar como essa cidade de Jerusalém. Deus está no meio dela, por isso, minha querida, Deus está contigo, Deus a ajudará, Deus não vai deixar que você se abale. Nós somos aquela cidade de Jerusalém e Deus é como os muros ao nosso redor. Com Deus nós temos proteção, nós temos livramento. Por isso, minha querida, se volte para Jesus, se volte para os braços de Deus. Não pense 2 vezes quando você estiver com algum problema, quando você estiver passando por uma dificuldade. Apenas corra para as muralhas, apenas se volte para os braços de Deus. Assuma que você precisa dos braços de Deus para você se sentir segura. Porque, minha querida, não existe lugar mais seguro do que nos braços do Senhor. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração e que o Espírito Santo te envolva com o amor dele, que você se sinta protegida nos braços de Deus, porque o lugar mais seguro,
para estar nos braços do Pai, porque Ele nos protege, Ele nos livra da angústia e no final Ele nos dá consolo, porque nós somos falhas e pequenas, mas nós servimos um Deus de providência, um Deus que protege, um Deus que nos livra.